TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos nós iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, mais um capítulo, mais um estudo, mais um aprofundamento e assim nós vamos nos aprofundando na fé. Conto hoje com a presença, além de vocês, nossos mestres aqui, Padre Carlos, a quem agradeço mais uma vez sua presença. Olá. Professora Ieda, quem também agradeço imensamente. Obrigada pelo convite. Se não forem eles, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a Bíblia, a gente vai ler, a gente vai tirar umas conclusões e a gente vai ficar com aquelas conclusões, às vezes assim, bem atrapalhadas e a gente vai dizer que aquilo é a pura verdade. Para isso que nós temos aqui nossos biblistas que aprofundaram, se orientaram, estão aqui colocando exatamente aquilo que a igreja definiu como entendimento, né? Então, assim nós vamos caminhando na nossa igreja. Então, para seguirmos o estudo do livro do Êxodo, eu vou pedir que você abra a página onde está o capítulo 34. Nós vamos iniciar hoje esse estudo. Nós já vimos, entendemos, passamos por toda aquela saga de Moisés retirar seu povo, subir até o Monte Horebe, se colocar diante de Deus, descer, encontrar o povo adorando outro Deus, haver a revolta, a ira e Deus dizer que não vai mais perdoar aquele pecado, enfim. Nós estamos agora sabendo que Moisés tira do meio do povo, do acampamento, um local onde ele vai estar ali, a tenda da reunião, onde ele encontrará Deus. E vamos seguir então para entender a nova tábua, os novos mandamentos que ele vai trazer agora. Uma vez que aquela primeira foi destruída, quebrada, foi negada. Vamos ver o que acontecerá agora. Nós vamos ler o capítulo 34, do versículo 1 até o 10. Yahvé disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e eu escreverei sobre as tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Fica preparado de manhã, de madrugada subirás a montanha do Sinai, e lá me esperarás no cimo da montanha. Ninguém subirá contigo, e não se verá ninguém em toda a montanha. Nem as ovelhas, os bois pastarão diante da montanha. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada, subiu a montanha do Sinai, onde Yahvé lhe havia ordenado, e levou nas mãos as 2 tábuas de pedra. Yahvé desceu em uma nuvem e ali esteve junto dele. Ele invocou o nome de Yahvé. Yahvé passou diante dele e ele proclamou: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e piedade, lento para a cólera, rico em graça e em fidelidade, não guarda sua graça a milhares, tolera a falta, transgressão e o pecado, mas ninguém deixa impune, e castiga a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés caiu de joelhos por terra e adorou. Depois ele disse: Yahvé, se agora encontrei graça aos teus olhos, continua, mesmo que este povo seja de cerviz dura. Perdoa as nossas faltas e os nossos pecados e toma-nos por tua herança. Padre Carlos, eu sei que nós temos toda uma introdução antes, mas me chama muita atenção a importância de um intercessor no meio do povo, que não se canse de implorar a Deus para passar por cima mais uma vez, de toda a ingratidão do povo. Exato, então nós vimos no programa passado, né, já tinha aparecido anteriormente essa grande função de Moisés, tanto que já comentamos
Não existe maior intercessor no Antigo Testamento que Moisés, né? Depois apenas Jesus mesmo, que será o nosso mediador, é que vai fazer então a junção, né? A união total entre Deus e o homem, dentro daquilo que é possível para nós nessa vida e nesse corpo, para ser então levada à sua plenitude apenas na nossa morte e ressurreição. Mas Moisés, sem dúvida alguma, ele é o grande personagem e intercessor do Antigo Testamento, e não será superado por nenhum outro personagem dessa aliança. Aqui é muito importante essas palavras que Moisés, com as quais Moisés se refere a Deus, né? Cheio de bondade, cheio de piedade. E é muito interessante quando diz, né, que guarda a sua bondade por 1000 gerações, mas castiga, né, os pecados até a 3ª ou 4ª geração. Aí já é uma demonstração, claro que 1000, né, por 3 e 4, a proporção da bondade ou da misericórdia é enorme, mas também nos diz aí que não deixa ninguém impune, não é? E exatamente então, até a 3ª ou 4ª geração duraria o castigo de Javé. Aqui nesse sentido, lembrando que ainda no Antigo Testamento existe uma superação disso, se não me engano, no profeta Isaías, ou Jeremias, não tenho muita certeza, desculpa, porque minha cabeça não funciona exatamente como um computador. Mas vai ser dito aquele ditado, né, que os pais comem as uvas verdes e os filhos têm a boca embotada, né? E vai o profeta, Javé, dizer ao profeta que não é mais assim, que cada um é responsável pelo seu pecado e não se castiga o pecado de um sobre outros, né? Então, também cessa até ainda no Antigo Testamento, cessa essa visão dos filhos serem castigados pelos pecados dos pais. Na verdade, essa descrição, essas palavras com as quais, então, Moisés invoca a Javé aqui, que a gente acabou de ouvir, tem muito parecido com como está hoje em dia no Alcorão de Alá. Tem muita semelhança, tanto as invocações, cheio de misericórdia, assim por diante, como também essa questão das gerações aqui. Ou para dizer assim, não querendo criticar ninguém, mas a imagem do Islã, né, a respeito de Deus, de Alá, ela está mais próxima ao Antigo Testamento do que do Novo, né? Mas são irmãos nossos em acreditar no Deus único de Abraão. Aqui o interessante, assim, para a gente chamar um pouco de atenção, como já falou você, Ana, aquela primeira aliança com as tábuas, né, que onde estavam escritos os 10 mandamentos, foi considerada rompida tanto a aliança e por isso também destruídas as tábuas, e aqui é refeita então a aliança, né, que a gente vai ver daqui a pouco como aparecem os novos dizeres aqui do que seriam os principais mandamentos. Mas começa dizendo, né, quando Moisés fala, quando Javé fala a Moisés de lavrar essas tábuas, diz ali logo no primeiro versículo ainda, sobre elas, para que eu escreva sobre elas as palavras que estavam naquelas primeiras tábuas. E vai ser interessante, se a gente pegar no mesmo capítulo 34, lá no versículo 27, outra pequena incongruência, né, das fontes diferentes. O Senhor disse a Moisés, escreve essas palavras, né? Então, primeiro, na primeira aliança, atrás, era Deus mesmo que escreveu. Aqui, quando pede para lavrar de novo novas tábuas de pedra, ele diz que ele vai escrever, mas depois, no final, diz que foi Moisés quem escreveu, né? E vai haver todo esse refazer da aliança. Outra vez, então, Moisés sobe ao monte, outra vez são 40 dias e 40 noites, outra vez Deus vai dizer quais são os seus mandamentos, com uma variante bastante grande em relação àquela primeira narrativa. E aí, Eda? Então, nesse trecho aí a gente está vendo, né, que vai ser dado, preparando já para receber essa segunda aliança, né, que vai ser semelhante à primeira. Então, Javé ordena a Moisés para que sobe ao monte, né, que ele mesmo vai escrever
nas tábuas. Então ele pede para cortar 2 pedras, então Moisés ele vai sozinho de madrugada, né? E vai até o Monte Sinai. Ele leva então as 2 tábuas de pedra. E Yahvé então ele desce, né, em uma nuvem e ali fica junto com Moisés, né? Então aí do versículo 6 até o 7, Moisés ele vai fazer uma apresentação do Deus da aliança, né? Ele invoca Yahvé, né, que passou diante dele, quer dizer, ele sentiu essa presença e aí ele vai falar, né, vai apresentar esse Deus da aliança, que ele pune os nossos pecados. Quando ele fala que pune, quer dizer que nós sofremos as consequências dos nossos atos e das nossas escolhas, né? Então, traduzindo, Deus ele não vai castigar, ele não vai punir, apesar que o texto está falando. Porém, nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado. Ele perdoa as nossas faltas. Não fala aqui que ele é um Deus de piedade? É um Deus de piedade, um Deus de ternura, lento para a cólera, rico em graça e fidelidade, né? Tolera as nossas faltas, os nossos pecados, né? Mas a ninguém deixa impune. Apesar dele perdoar os nossos pecados, nós sofremos as consequências das nossas opções. Isso não vai passar. A gente pode confessar, a gente pode ir lá pedir perdão, mas as consequências dos nossos atos nós vamos sofrer. De geração em geração, conforme ele fala aqui, né? Aí do versículo 8 e 9, imediatamente fala, né, que ele caiu de joelhos por terra para adorar. E ele vai pedir perdão, então, né, intercedendo para que Yahvé continue o seu projeto, o seu plano de libertação do povo, renovando a aliança, né? Mesmo esse povo sendo de cabeça dura, né, ele pede perdão pelos pecados. Isso, aquilo que apareceu no capítulo anterior se repete aqui. A preocupação básica, vamos dizer aqui, é que o Deus caminhe com o povo, né? Que o acompanhe. Outra vez aparece aqui no versículo 9, né? Perdão. No versículo... No versículo 9, exatamente. O Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, então caminhe, meu Senhor, no meio de nós, né? Então, Deus que vai, a súplica é sempre que Deus acompanhe e não fique atrás, né? Não seja somente um anjo e nem seja somente as leis que são um símbolo, né? As tábuas, mas que seja a própria presença de Yahvé acompanhando. E aí ele vai dar continuidade aí, vai falar da aliança nos próximos versículos, né? Vai falar que ele faz essa aliança com o povo de Israel. E aí ele vai dando, mas olha, cuidado para você não cair na armadilha da idolatria, né? Cuidado, aconselho até aqui, mas é coisa que ainda você vai ler. Né? Do trecho aí do 6, que eu já posso até 10, ler agora, tá? Vai ser do versículo 10, eu vou ler até o 18, porque ele é muito extenso para a gente poder ir entendendo ponto por ponto. Então ele disse: eis que faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo este povo no meio do qual estás verá a obra de Yahvé, porque coisa temível é o que vou fazer contigo. Fica atento para observar o que hoje te ordeno. Expulsarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam uma cilada. Ao contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e os seus postes sagrados. Não adorarás outro Deus, pois Yahvé tem por nome zeloso. É um Deus zeloso. Não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo com os deuses deles e lhes sacrificando, alguém te convide, comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam com que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Vou parar aqui,
porque aqui já começa assim muita orientação a respeito desses comportamentos, porque eles estão para chegar numa nova terra. E aí Deus diz, espera aí, vocês tomem cuidado. Isso é que nem criança quando está entrando numa brinquedoteca nova. Crianças, calma, vão com calma, não precisa sair atropelando tudo, a mesma coisa, né? Hein, padre, o que o senhor me diz aí a respeito desses cuidados do Exatamente Senhor? a preocupação agora já em vista da terra que Deus vai entregar, né? Como tinha prometido aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então esse povo vai ser conduzido, Deus caminhando com eles, para tomar posse dessa terra. E aí a grande preocupação aqui, inclusive, né, se a gente pegar ainda o versículo 17, né, não farás para ti deuses de metal fundido, Isso. lembrando já o bezerro, O passado, né? Mas a grande preocupação aqui é qual? É evitar que o povo, mais uma vez, caia na idolatria, aqui no caso, não só o bezerro, né, o deus de metal fundido, que também outros povos tinham, né, várias representações diferenciadas. Então a grande preocupação é que no contato com esses povos não venha a adotar os seus deuses de alguma forma, então rompendo de novo a aliança, né, de honrar apenas a Javé. Então nós temos aqui essa grande preocupação básica fundamental e que vai seguir depois muita coisa da legislação que virá, além dos mandamentos que nós chamamos o decálogo, mas de toda uma grande legislação que virá depois, em tentar preservar o povo de Deus da idolatria na sua pureza cultural. Mas veja bem que aqui coloca, né, a que custo? Ao custo de você, aqui ainda não aparece, mas mais para frente vai ser pior ainda, quando entrarem na terra, de passar todos a fio de espada e nem sequer pegar botim, né? Ou seja, o que eram as coisas materiais que sobravam dos que sobravam, mortos, né? nem isso não devia ser pego, porque também certamente lá estariam, entre outras coisas, estatuetas, né, de deuses assim por diante, né? Então essa é a grande preocupação, mas ele coloca, evidentemente, dentro daquele momento e dentro dessa grande preocupação que vai perdurar, e aí perdura, podemos dizer, de certo modo até hoje, pela lei, né, do Antigo Testamento, em que o judeu devoto ele não deve ter contato com nenhum outro que não seja circuncidado assim por diante, e toda vez isso vai se refletir até no Evangelho, claro, de Jesus, em que toda vez que se entra em contato com um estrangeiro e com diversos tipos de alimentos, de objetos, se contrairia a impureza. Evidentemente que para nós hoje, se a gente vai ler esse texto aqui como está e acabamos de escutar, a gente vai começar a destruir, né, os templos, os terreiros de Umbanda, a gente vai começar a destruir até as igrejas dos irmãos evangélicos e evidentemente não cabe isso hoje, né, uma atitude de violência. Nos cabe sim uma atitude de fidelidade sempre, mas nunca mais no sentido de violência, que Jesus aí já veio dizer-nos que devemos amar até os inimigos, né? Continuar na nossa fidelidade, mas absolutamente não apelar a atitudes assim. E Eda, não só a orientação de que não adorem e nem construam deuses de metal fundido, mas ele manda guardar a festa dos ázimos, né? Quer dizer, manter as tradições que aproximam o povo de Deus, né? Que lembra a vida dele no Egito também. Os pães ázimos, a Páscoa também. São festas, são celebrações do culto que devem ser mantidas, né, nessa nova terra que Deus vai estar conduzindo o povo. Além disso, ali no 16, no versículo 16, ele proíbe também o casamento, né, das mulheres, das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, né, prostituindo-se com seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então, proíbe o casamento, né, das mulheres de Israel e dos homens de Israel com outros povos, que são os cananeus. Eles falam, né, os amorreus, os heteus. Né? Então, aqui dá para a gente entender por que Israel, né, ele não se misturava com outro povo, para não se tornar impuro, não se contaminar, não se prostituir. Aqui, prostituir quer dizer o quê?
é uma aliança, né? É Não idolatria quebrar a mesmo. infidelidade, não adorar outros deuses, porque se havendo casamento das mulheres israelitas com os homens cananeus, provavelmente, né, haveria uma mistura aí de religião. E existe no tempo da monarquia, começando por Salomão, exatamente essa questão, né? Que Salomão, para fazer aliança com os reinos vizinhos, ele toma como esposa deles e também cai exatamente nisso que quer evitar, né? Constrói altares para esses deuses das esposas, que eram de outros povos, e vários momentos ali da dinastia, né? Dos reis de Israel, isso vai acontecendo e sempre é considerado exatamente um pecado muito grande. Aqui aparece como um dos primeiros, né, nessa segunda narrativa, né, da aliança, aparece como um dos pecados mais graves que devem ser evitados. Na primeira aliança, capítulo 20 de Êxodo, estava lá de não fazer, né, imagens de qualquer coisa, aqui sem especificar tanto material como aqui, e que Deus, ouve Israel, nosso Deus é um. Né? Então, aqui, já como você colocou e a gente comentou, em vista de entrar numa outra terra, esses mesmos mandamentos são reinterpretados ou redigidos de uma outra maneira, nesse sentido da separação dos demais povos. Eu vou ler mais um versículo, que é o 19. Todo que sair por primeiro do seio materno é meu, todo macho, todo primogênito das tuas ovelhas e do teu gado. O jumento, porém, que sair por primeiro do seio materno, tu o resgatarás com um cordeiro. Se não o resgatares, quebrar-lhe-ás a nuca. Resgatarás todos os primogênitos dos teus filhos. Não comparecerás diante de mim, de mãos vazias. Aqui se refere, no caso, padre, ao objeto de oferenda nos altares, e aqui ele faz algumas seleções a respeito de como matar. Aqui o principal é uma releitura, mais uma vez, daquilo que aconteceu na Páscoa do Egito. Qual era o grande tema ali? Era a questão dos primogênitos. Quando Javé se apresenta logo a Moisés, lhe dando a missão de ir diante do faraó, já aparece que o Senhor está zeloso pelos primogênitos do seu povo. Tá. Depois a gente sabe daquela morte dos primogênitos, dos egípcios, o sangue do cordeiro na porta. E essa legislação aqui está em sintonia com esse fato, né, com esses fatos da Páscoa, que continua depois sendo sempre celebrada. Em que a celebração da Páscoa, já vimos isso, né, capítulos anteriores, vai ser também um cabrito ou uma ovelha primogênito, sem mancha. Depois vem Jesus como o primogênito que vem nos resgatar. Né? Então, vamos dizer assim, de certa maneira, nós estamos falando aqui de várias imagens a respeito do culto. Os primogênitos pertencem a Javé dentro desse contexto da Páscoa. Mas também aqui existe o quê? Uma situação econômica, seria aqui um dízimo, né? Que se vai ao templo, o primogênito de animais e de pessoas, aqui não entram as pessoas, mas está nesse contexto, pertence ao Senhor. E para não ser sacrificado, no caso dos meninos, vai ser substituído por um animal. Agora, esses animais, né? O primeiro do cabrito, do jumento, pertencem a Javé, serão oferecidos a Javé, porque é daqui que vão se sustentar os sacerdotes e tudo isso daí, né? Haviam, então, os sacrifícios que seriam de holocausto, e que a vítima toda, ela seria queimada, né, para Javé. O holocausto significa isso, né? É todo o animal, ou todo o povo, né, que vai ser sacrificado a Javé como oferenda. Mas também os outros sacrifícios, em que uma parte ficava com a pessoa que oferecia, uma parte ficava para os sacerdotes, e dali era tirado, então, o sustento da classe sacerdotal. Então, seria também um tipo de dízimo. Certo. Ok. Tem mais coisa pela frente, mas eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente já volta para acabar de ver esses detalhes a mais.
voltamos. Nós vamos ler rapidamente essas orientações ainda, que vai do versículo 21 ao 28, e fazer um breve comentário e fecharemos o 34 já já. Então, vamos acompanhar aqui a nossa leitura no 21, versículo 21 do capítulo 34. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, quer na aradura, quer na colheita. Guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa da colheita na passagem do ano. 3 vezes por ano, todo homem do teu meio aparecerá perante o Senhor Yahvé, Deus de Israel. Porque expulsarei as nações diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença de Yahvé, teu Deus, 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não ficará a vítima na festa da Páscoa da noite para amanhã. Trarás o melhor das primícias para a casa de Yahvé teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua própria mãe. Disse ainda Yahvé a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com Yahvé 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Aqui é simbólico, né? 40 dias sem pão, sem água. Com certeza, quem está diante da palavra de Deus está meio que em stand-by. Ele está ali paradinho, ele está... Não há desgaste de energia, nem da matéria, nem de nada. É isso, padre? É sempre o número 40, já sabemos, significa a passagem de uma fase para outra. Se encerra algo, se inicia outro. Aqui, exatamente, a aliança, os mandamentos estão fazendo isso, né? O que era antes, o que vem depois. Então, sempre o número 40 tem esse sentido na Bíblia. Encerra-se uma fase, inicia-se outra. Dilúvio, etc. e tal, né? Aqui a gente vê, dentre essas prescrições agora, as 3 festas principais e a preocupação, além do culto, mais uma vez repito, é que não se apresentarás em mãos vazias diante do Senhor. Então, vão se levar oferendas, e essas oferendas, outra vez, né? São para ofertar a Yahvé e para o sustento do serviço do culto dos sacerdotes, dos levitas, como vai depois aparecer para a gente mais uma vez. As 3 festas são ázimos, que é a Páscoa, exatamente, a das semanas, que para nós hoje é o Pentecostes, e das tendas, que vai celebrar exatamente a aliança. Então, são 3 festas principais, em todas elas, o judeu, né, deveria subir até o templo, que ainda não existe aqui, para as oferendas, como a gente já falou, tá bom? Então, aí nós temos: levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos teus primeiros frutos do solo, e assim por diante, né? São as oferendas, além dos primogênitos que já falamos. Quer completar alguma coisa? Então, aqui também repete um pouco do decálogo, né? Que é a questão do trabalharás 6 dias e no 7º descansarás, aí no 21, né? A lei, então, do descanso sabático. E ele vai fazer a repetição e vai acrescentar, igual o Padre Carlos falou, as festas que não aparecem na primeira lei, né? No primeiro decálogo, e aqui vai ser acrescentada as festas também, as primícias, né? A consagração de todo o primogênito. Então, existe assim... uma repetição do decálogo e um acréscimo de algumas coisas mais que ficaram fora. Ele não aparece ali o não matarás, o não levantarás falso testemunho, não cobiçarás. Aqui, veja bem que seria não propriamente, digamos, uma segunda edição, deixando a primeira de lado, que nós respeitamos até hoje, evidentemente, os 10 mandamentos, mas como a gente disse, é uma outra fonte, um outro momento em que foi colocado esses acréscimos e outras coisas foram omitidas aqui, porque se tratava de outro período, de outra preocupação já, quando surgiu esse texto colocado aqui. Tá. Seguindo aí o versículo 29. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu da montanha,
não sabia que a pele de seu rosto resplandecia porque havia falado com ele. Olhando a Arão e todos os israelitas para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, e tinham medo de aproximar-se dele. Moisés, porém, os chamou. Arão e os chefes da comunidade foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois aproximaram-se todos os israelitas e ordenou tudo o que Yahvé havia dito sobre a montanha do Sinai. Quando Moisés terminou de lhes falar, colocou um véu sobre a face. Quando Moisés entrava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu, até o momento de sair. Ao sair, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado, e os israelitas viam resplandecer o rosto de Moisés. Depois, Moisés colocava o véu sobre a face, até que entrasse para falar com ele. Interessante, me lembrou também um trecho do livro da história de São Francisco de Assis, que numa dessas caminhadas, ele sentiu necessidade de entrar numa gruta, ele já estava cansado, doente, entra nessa gruta para orar a Deus, e quando ele sai com o rosto resplandecente. Interessante. Não conhecia. Então, muito interessante. Querem acrescentar alguma coisa a respeito desse? Deus é resplendor, né? Sim. E aí, então, o contato com Deus torna o homem, então, resplandecente. Com certeza. Quanto mais você se aproxima da graça, né, mais você reflete esse resplendor de Deus. É muito interessante. Quem está diante da luz capta esse resplendor, né? Uma vez na igreja, a minha amiga, eu trabalhei com uma pessoa antes da minha conversão, porque a gente vai se convertendo assim, né? Mas eu tive um momento de conversão muito forte na minha vida e voltei para a igreja. Aí ela olhou para mim e falou assim: nossa, mas você tá tão linda. Aí eu falei, eu nem sabia, porque eu tô aqui igual Moisés. Moisés, ele não sabia que o seu rosto estava brilhando, resplandecente, né? Aí ela olhou para mim assim, como você tá linda? Aí ela falou assim, deve ser Deus, é Deus que está trabalhando na sua vida. Eu falei, pois é verdade, porque foi um momento assim que foi muito transformador na minha vida, né? Então ela conseguiu perceber isso. Então quanto mais contato que você tem com esse Deus que é luz, mais você se torna essa luz na vida do outro. E é isso que Jesus, ensina, né? Que nós devemos ser luz na vida das outras pessoas, das pessoas que se aproximam da gente, para levar essas pessoas até Deus, sentir esse resplendor de Deus, a glória de Deus. Esse trecho aqui, ele tem correlação com aquele que nós vimos no outro programa, né? A tenda do encontro, que Moisés então falava face a face com Deus. Aqui diz que quando Moisés falava com Deus no alto da montanha. Mas tem referência à tenda do encontro falando face a face, então é como se falou aí, né? Moisés acaba de tanto receber luz, ser luminoso também. Isso. Tá? É bonito isso daqui, né? Muito bonito. Só para dizer assim, depois você em casa, quiser anotar aí, em 2 Coríntios, capítulo 3, de 7 a 18, São Paulo vai fazer um comentário sobre esse texto, aqui dizendo, já em relação a Jesus, evidentemente, que quando Moisés tapava o rosto não era porque estava muito luminoso, mas ao contrário, era para esconder que passava logo essa luz e que Jesus é que é a luz que dura para sempre. E lembra também outro texto de São Paulo, né, que fala, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a gente começa, né, com essa convivência, né, também refletir a graça de Deus. Né? Então já não é mais a gente que vive, porque Deus vai tomando conta até do nosso semblante. Exatamente. Né? Até da nossa aparência. É impossível mergulhar na luz sem se tornar luz também, né? Mas então agora nós estamos entrando no capítulo 35. Só que nós vamos entender o seguinte: do capítulo 25 do livro do Êxodo até o capítulo 31, nós já vimos várias orientações, várias reflexões sobre tudo isso que a partir do capítulo 35 nós vamos ver de novo. Então nós vamos
passar o capítulo 35, o capítulo 36, vai falar da armação, entrega da coleta, isso tudo já foi feito, já foi visto em capítulos anteriores. Quem não esteve, quem não acompanhou, quem perdeu essas aulas, busque no YouTube que vocês encontrarão. Vai falar sobre os operários do santuário, nós vamos entrar no capítulo 37, vai falar sobre as cortinas, o candelabro, o altar dos perfumes, o capítulo 38 sobre a bacia, construção do átrio, 39 vai falar a vestimenta do sumo sacerdote. Quem está acompanhando conosco vai lembrar que nós já vimos tudo isso aí, as vestimentas, o manto, 40. Aí eu vou fazer um fechozinho aqui agora do capítulo 40, que vai dar todo o encerramento do livro do Êxodo, para que a gente então feche o livro do Êxodo. E a partir do próximo programa nós estejamos já iniciando o Levítico. Aqui no final, no versículo 16, do versículo 16 até o finalzinho, que vai ser o versículo 38, vamos fazer essa leitura e assim a gente encerra esse livro lendo esses trechos do capítulo 40. Vai dizer: Moisés o fez, as ordens do Senhor. Fez tudo como Yahvé havia ordenado. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, levantaram a habitação. Moisés levantou a habitação, colocou as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda para a habitação e colocou por cima a cobertura da tenda, como Yahvé havia ordenado a Moisés. Tomou o testemunho, colocou-o na arca, colocou os varais na arca e pôs o propiciário sobre a arca. Introduziu a arca na habitação e colocou a cortina do véu. Velou assim a arca do testemunho, como Yahvé havia ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda da reunião, ao lado da habitação, ao norte, na extremidade do véu, e dispôs em ordem o pão diante de Yahvé, como Yahvé havia ordenado a Moisés. Colocou o candelabro na tenda da reunião, diante da mesa, ao lado da habitação, ao sul, e dispôs as lâmpadas diante de Yahvé, como Yahvé havia ordenado a Moisés. Colocou o altar de ouro na tenda da reunião, diante do véu, e em cima dele queimou o incenso aromático, como Yahvé havia ordenado a Moisés. Depois colocou o véu na entrada da habitação. Colocou o altar dos holocaustos na entrada da habitação, da tenda da reunião, e nele ofereceu holocaustos e a oblação, como Yahvé havia ordenado a Moisés. Colocou a bacia entre a tenda da reunião e o altar e pôs nela água para as abluções, com a qual Moisés, Arão e os seus filhos lavavam os pés e as mãos. Quando entravam na tenda da reunião ou se aproximavam do altar, lavavam-se, como Yahvé havia ordenado a Moisés. Levantou o átrio ao redor da habitação e do altar e colocou o véu na porta do átrio. Assim, Moisés terminou os trabalhos. A nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória de Yahvé encheu a habitação. Moisés não pôde entrar na tenda da reunião porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória de Yahvé enchia a habitação. Em todas as etapas, quando a nuvem se levantava por cima da habitação, os israelitas punham-se em marcha. Mas, se a nuvem não se levantava, também eles não marchavam, até que ela se levantasse. Pois, de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre a habitação, e de noite havia dentro dela um fogo, aos olhos de toda a casa de Israel, durante todas suas etapas. Eu quero comentário de vocês exatamente nesse belíssimo fechamento desse livro do Êxodo, que para mim foi a delícia das delícias. Então, esse trecho aqui, né, nós estamos no final, o capítulo 40 encerra, né, o livro do Êxodo. Então, esse trecho que você leu, né, ele vai falar, né, que tudo foi feito, né, de acordo com as instruções, com a ordem do Senhor. Tudo foi feito, né, e o Senhor passou a habitar, porque estava tudo preparado para o culto.
para adoração a esse Deus, único Deus, o Deus libertador. Então eles já se colocaram em marcha, estão saindo do Sinai, do Monte Sagrado, né? Com a tenda, com o santuário, com o lugar do culto, né? Junto com eles. Então, essa tenda, toda essa preparação do santuário, do culto, a mobília, né? É a presença de Yahvé, do Senhor, no meio do seu povo, porque ele caminha com o povo pelo deserto. Né? A metade do caminho eles percorreram, ainda falta mais uma metade para chegarem na Terra Prometida. Né? Então é preciso marchar, é preciso essa presença, adorar esse Deus, né? Que a gente nos capítulos anteriores que fala da instrução, que fala que tudo era feito com maior carinho, com maior riqueza, com detalhes, o lugar do culto, né? Que é um convite a adorar, ao respeito, né? A Deus no meio do seu povo. Então o povo aí, ele marcha rumo à Terra Prometida, né? Com a lei e com a promessa de Deus, né? De que se chegar a essa terra onde corre o leite e mel. E Padre Carlos, então parece que aqui há uma orientação também, hoje ainda a gente recebe todas essas orientações na colocação do presbitério, ali onde nós estamos renovando o sacrifício de Cristo, está toda aquela ordenação, a colocação de todos os metais, alfaias, vestimentas, procedimentos, posturas, tudo isso aí não foi inventado da cabeça de ninguém. Seguiu lá desde Moisés essa colocação do desejo do Senhor de como deveria ser o local do culto. Guardando então sempre a lembrança do que era a antiga aliança, do que é a nova aliança. Claro Sim. que não continua tudo igual, né? Hoje em dia nós temos, não simbolicamente, nós estamos sacrificando o cordeiro, né? Estamos oferecendo pão, como aparece aqui, simbolicamente. Mas a gente sabe, evidentemente, não se sacrifica um animal cordeiro, né? E nós temos o quê? Nosso centro do culto hoje é a ceia do Senhor. Então, é a palavra, né, o pão, a mesa da palavra, a mesa do pão da ceia. Então, evidentemente, precisa existir essa consciência, e também que o altar é uma mesa hoje, né, não de refeição, principalmente. Mas, sem dúvida alguma, prestando muita atenção, que principalmente até o Concílio Vaticano II, muita coisa foi pego daqui de fato, né, e serviu de modelo ainda para as igrejas cristãs. Mas a gente sempre tendo, então, a devida consciência, né, de que é semelhante, mas não deve ser igual, né, porque mudou a aliança e mudou também o culto, embora a imagem do antigo culto se reflita ainda no novo, porque Jesus, ele institui a Eucaristia, a ceia, no contexto da Páscoa do Antigo Testamento judaica, né? Então nós temos aí ao mesmo tempo uma continuidade e uma quebra, né? Antiga e nova aliança. Então é só prestar atenção. Só lembrar aqui no 21, né, a questão da arca, né? A arca, lembrando que ela era uma caixa, né? Ela foi colocada dentro da tenda, dentro do santuário. Ela era revestida de ouro por dentro e por fora, e carregava o que eles tinham de mais precioso, que eram as tábuas da aliança, que é o decálogo. Então, o decálogo ali, essa arca, era também representação da presença do Senhor no meio do povo. Que é essa aliança com Deus que não deve ser quebrada, né? Que deve ser mantida pelo povo. Junto com a glória, né? A nuvem, que sempre é uma manifestação da presença também. Mas é interessante, o Padre Carlos fazendo essas colocações e Ida também, como que Deus vai aproveitando a inspiração e a tendência do homem e vai evoluindo esse procedimento para chegar ao final, que é exatamente provar o seu imenso amor por toda a criatura e a humanidade. Então, o que ele faz? O instinto que o homem tem de se
referir a Deus, de louvar a Deus por sacrifícios que antes eram humanos, depois passaram a ser animais. Deus vai aproveitar essa cultura e essa tendência para fazer entender que o animal puro, sem mancha, perfeito, para dizer que não era um animal morto, abatido, jogado, mas algo escolhido do seu rebanho, da sua produção, do seu querer, da sua luta, era oferecido a Deus, para que o homem, entendendo que isso aí era uma oferenda agradável a Deus, Deus colocasse seu próprio filho como essa oferenda. Então Jesus vem ser essa melhor vítima, perfeita, imaculada, sem mancha, que vai fazer na mesa do sacrifício a oferenda incruenta, sem o sangue, desta feita com a nova aliança, como o Padre Carlos coloca, né, Padre? Sim. Vai evoluindo esse procedimento de um altar onde havia muitos sacrifícios, sangues derramados, onde se precisava usar incensos e momentos de limpeza para poder se continuar com um ambiente saudável. Jesus vai evoluindo até que ele chega de forma mais simples, mais singela, sem derramamento de sangue no altar. Ele vai reproduzir o seu sacrifício na cruz, que foi o sacrifício cruento. Exato. Né? Então a gente vai ver que o ser humano vai evoluindo até na sua forma de entender Deus, né? E com esse belíssimo trabalho que nós fechamos hoje, agradeço aos mestres terem feito esse serviço por nós, de orientar e nos conduzir e nos aprimorando no nosso raciocínio, nas nossas conclusões. Queremos agradecer a você, principalmente, que esteve conosco, acompanhando toda essa saga de estudo do livro do Êxodo, um livro gostoso de ler, bonito, onde a gente vai entender a verdadeira adoração a Deus, os desmandos do homem, as suas negativas, e vamos concluindo que nós estamos ainda nesse grande deserto, ainda trabalhando. Chegamos à terra prometida, a Canaã, mas nós ainda precisamos muito entender esse Deus que só quer de nós o amor e o respeito e a devolutiva de tudo aquilo que Ele nos dá diariamente. Então, agradeço a você, nossos mestres, Padre Carlos, muito obrigada. Professora Ieda, agradecida mais uma vez. E a você dizer, próximo programa, Página da Bíblia, estaremos iniciando um novo livro, um novo capítulo, um novo estudo. Até lá, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.